Oremos, igreja. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, pela oportunidade, Senhor, de estar aqui na Tua casa, meu Pai. Obrigado, Senhor, por dar essa chance de estar estudando a Tua palavra, Senhor. Senhor, que o Senhor possa administrar, Senhor, a Sua palavra, a Sua bênção. E que o Senhor possa trazer paz e alegria para os nossos corações. Amém? Obrigado. A paz do Senhor a toda a igreja. Vamos orar pelos enfermos, orar pela igreja, orar para que Deus fale o nosso coração na mensagem de hoje. Santo Deus, eterno Pai, estou aqui, Pai, para trazer a Tua mensagem, Pai. Fala ao nosso coração, Deus. Senhor, Tu é tão zeloso para nós, Tu cuida tanto de nós, Pai. Eu venho te apresentar a Tua igreja, Pai. Paizinho, eu venho também apresentar aqueles que trouxeram a Tua mensagem até mim, até a minha família, Pai. Que o Senhor possa estender a Sua mão sobre eles, para que eles venham, Senhor, te adorar, que eles venham ministrar a Tua palavra, que o Senhor possa falar o coração de alguns deles que não estão mais servindo a Ti, Pai, mas que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa lembrar eles o quanto eles pregaram, Senhor, fizeram a Tua obra, Senhor, para que eles voltem, Senhor, para casa, para que eles voltem, Senhor, a ministrar a Tua palavra. Eu apresento as famílias, Pai, apresento a família do irmão Everardo, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa estender a Sua mão e abençoar, trazer paz, alegria e discernimento de coração. Que eles possam entender, Pai, a Tua mensagem, para que a Tua igreja possa sentir a Tua presença e Te adorar, Te glorificar. Em nome de Jesus, amém, amém e amém, irmãos. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 4, a partir do verso 3. João, capítulo 4, verso 3. Irmão, essa mensagem, ela nos traz uma paz, uma certeza do grande amor que Jesus tem por nós, por cada um de nós. Essa passagem, essa palavra nos conforta, nos consola. Nós temos a certeza de que Jesus está olhando por nós, está cuidando de cada um de nós. É uma mensagem que Deus declara o seu amor pelo seu povo. Essa mensagem me chamou muita atenção. Há muito tempo eu medito nela, eu venho orando, e Deus vem falando muito comigo pelo grande amor que Ele tem por cada um de nós. João capítulo 4, verso 3, a partir do verso 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse:
não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tivestes 5 maridos, o que agora tem não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Amém. Irmãos, Davi desobedeceu a Deus, a disciplina de Deus veio sobre a sua vida. Então, disse assim Davi, em 2 Samuel, no capítulo 24, no verso 14. Então disse Davi a Gade, que era o profeta que trouxe a mensagem de Deus: estou em grande angústia, porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Davi sabia que se ele caísse nas mãos dos seus inimigos, caísse na mão dos homens, eles não teriam misericórdia dele, irmão. Mas Davi sabia que, embora a disciplina de Deus viesse sobre ele, pois ele tinha desobedecido, o Senhor ia ter misericórdia dele, o Senhor ia cuidar dele. Irmãos, agora vamos imaginar a mensagem que nós lemos em João capítulo 4. Os judeus olhavam para os samaritanos com um olhar de desprezo. Os judeus não queriam conversa com os samaritanos. Os judeus desviavam o caminho para que não encontrasse com o samaritano. Os judeus não tinham a misericórdia, não olhavam com misericórdia para os samaritanos. Agora vamos imaginar o seguinte: como foi que Jesus olhou para os samaritanos? Enquanto os judeus, enquanto o povo, olhava com olhar de julgamento, com olhar de desprezo, não queriam nem passar na cidade, como foi que Jesus olhou para os samaritanos? Foi com um olhar como? De misericórdia. Davi tinha razão, Deus é misericordioso. Como foi que Jesus olhou para nós, irmão? Como foi que o Senhor olhou para nós? Quantos desacreditaram de você e de mim? Quantos disseram que nunca nós iríamos servir ao Senhor? E o que Jesus fez, irmão? Nos trouxe aqui para glorificar o seu nome. Nos trouxe aqui para aprender mais dele. Muitos não acreditavam que podíamos servir ao Senhor, mas Jesus olhou com olhar de misericórdia, olhou para nós com piedade e enviou os seus até nós. E hoje nós estamos aqui servindo o Senhor para a glória de Deus. Foi assim que Jesus olhou para os samaritanos. Jesus não foi com a multidão, irmão. Enquanto não queriam que passar nem por Samaria, Jesus olhou com um olhar de misericórdia para eles. E Jesus fez o quê? Foi até eles, levando luz, levando a verdade. Irmãos, é natural que quando nós estamos passando por dificuldade, nós questionamos: meu Senhor, por que estou passando por isso? Será que Deus esqueceu de mim? O que está acontecendo? Mas, irmão, Deus está olhando para nós. Ele está cuidando. Ele está cuidando de nós, mas nós às vezes perguntamos por quê. Em Marcos, no capítulo 4, no verso 38, quando os discípulos estavam no barco, e o barco quase naufragava, eles foram até Jesus e disseram: mestre, tu não se importa que pereçamos? Então eles também acharam: Jesus, tu não está vendo o que está acontecendo? Mas o amor de Deus é muito grande por nós. Irmãos, traz uma alegria tão grande por saber que Deus está cuidando de nós. A Bíblia toda nos mostra o amor e a misericórdia de Deus pelas nossas vidas. Mas sabe o que Deus faz? Deus vai fazer uma comparação para que nós possamos entender o amor dele. Como é isso, irmão? Ele vai usar algo que nós conhecemos muito bem. Abre a tua Bíblia em nome de Jesus lá em Isaías 49, verso 14. Isaías 49, verso 14. Deus vai fazer uma comparação do amor dele com algo que nós conhecemos muito bem. As mães que estão aqui, elas sabem muito bem o amor que ela tem pelos seus filhos. E nós, filhos, sabemos como é maravilhoso o amor de mãe. Como é maravilhoso, como é bom.
E o que é que Deus faz, irmão? Para que nós possamos entender o grande amor que Ele tem por nós, o que é que Ele faz? Ele faz uma comparação do amor dele com o amor de uma mãe. Israel estava reclamando que Deus tinha abandonado eles, que Deus não se importava. Isaías 49, verso 14. Diz assim: mas Sião diz, Israel diz, o povo de Deus diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Olha o que Deus diz, irmão. Então Deus fala para eles, fala para nós agora. Deus agora faz uma comparação para que nós possamos entender o amor dele. O amor de mãe é grande, mas ele diz: o meu é mais intenso, é completo, é perfeito. Olha o que Deus diz para nós, irmão. Pode, em outras versões é mãe, a minha aqui tem mulher. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Não, Senhor, não pode. Mas ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Irmão, todos podem nos abandonar. O esposo pode abandonar a esposa pode abandonar o marido, os filhos podem abandonar os pais, pode acontecer tudo. Os pais podem abandonar os filhos, mas Deus nunca vai nos abandonar. Deus tem um amor grande por nós. Deus quer que todos venham ao conhecimento da palavra, que nenhum se perca, irmão. Deus nos ama, mas Ele ama com intensidade. A sua misericórdia não tem fim. Foi isso que Deus demonstrou para aquele povo e está demonstrando para nós agora. O amor dEle, Ele quer que a gente ande nos seus caminhos, obedeça a Ele, porque Ele nos ama muito. Se você pensou esses dias, irmão, pelas suas lutas que você está passando, parece que Deus me abandonou, parece que Deus não se importa comigo, irmão, tenha certeza. Deus te ama muito, Deus cuida de você, Deus cuida da tua casa, Deus cuida da tua família. Deus nunca vai nos abandonar. Amém? João capítulo 4, verso 3. João capítulo 4, voltando lá para o texto, irmão, diz assim: deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Eu confesso que quando eu vi esse verso aqui, esse versículo aqui, era necessário passar por Samaria, eu acreditava que era o único caminho, que não havia outro caminho, pois era necessário. Se era necessário porque não havia outro caminho, mas irmão, havia outros caminhos. Inclusive os judeus mudavam, faziam um percurso maior para que não fosse por Samaria. Então eu acreditava, eu pensava, quando eu vi logo, que é porque era o único caminho, não tinha outro caminho, Jesus tinha que passar por Samaria, mas não era, irmão. Jesus olhou para Samaria, olhou para aquele povo que desobedecia, aquele povo pecador como nós somos. Mas Jesus olhou com um olhar de misericórdia, enquanto os outros não queriam passar por lá. Jesus disse que ia lá, era necessário ir a Samaria levar a mensagem para aquele povo. E era-lhe necessário passar por Samaria. Verso 5. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus foi até Samaria, sentou-se à beira do poço que Jacó tinha cavado para dar água aos seus animais e a ele próprio. Jacó ficou um tempo ali, e essa herança Jacó passou para o seu filho José. E vinha de geração em geração isso aí. Esse poço estava lá, e uma mulher
de Samaria veio tirar água nesse poço em um horário que não era comum. Hora sexta, meio-dia. As outras mulheres vinham pela manhã ou de tardezinha, mas ela vinha meio-dia. Estranho. Por quê? Porque ela se envergonhava da vida que ela levava. Porque ela não queria ser incomodada, talvez apontada pelos outros, pela sua vida. Então ela vinha em um horário que não tinha ninguém. Mas tinha alguém que olhava para aquela mulher. Tinha alguém que queria transformar a vida daquela mulher. Jesus Cristo. Jesus fica ali na beira daquele poço e envia os seus discípulos a uma cidadezinha chamada Sicar, ali perto, para comprar comida. Agora, irmão, presta atenção comigo. Aos olhos dos judeus, ali era um território perigoso, pois os samaritanos não gostavam dos judeus também. A Bíblia não diz, mas dá para nós acreditarmos que os discípulos questionaram: Senhor, vai ficar sozinho aqui? Vai ficar sozinho aqui nesse poço? Aqui é Samaria, terra de samaritano. Jesus envia ele à cidade comprar comida e fica sozinho, irmão. Havia um propósito. Qual era o propósito, irmão? Era transformar, era falar o coração daquela mulher. E aquela mulher chega para pegar água no poço e Jesus começa o diálogo. Jesus diz: dai-me de beber. A mulher se espanta, porque os judeus, como a gente bem sabe, não, como a Bíblia diz, não falavam com eles. Então ela fica espantada quando o judeu pede a ela água. Ela diz: como sendo tu judeu me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Ela não está entendendo qual é o propósito. Ela não sabia que o Salvador Jesus Cristo estava ali. Porque no texto, lá mais na frente, nós vamos ver que ela diz que está esperando o Messias. E ela estava exatamente olhando para o Salvador do mundo, para o Criador. Jesus pede: dai-me de beber. Verso 9, irmão. Verso 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é, que ele diz: dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Jesus diz: se tu conheceras quem está falando contigo, tu pedirias água a ele e ele te daria água viva. Em João, no capítulo 7, 37, Jesus diz assim: se alguém tem sede, vem até a mim e beba. Se alguém tem sede, vem até a mim e beba. Jesus é a fonte de água viva. Verso 12: és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus está falando, irmão, algo para ela que ela ainda não conseguiu entender. Jesus já está pregando para ela, Jesus já está falando do espiritual. O que Jesus diz? Jesus diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus está falando da paz interior, do Espírito Santo. Irmão, tem pessoas que têm fama, têm dinheiro, têm tudo que o dinheiro pode comprar. Mas ele olha para ele mesmo e ele sabe que falta algo.
Ele se sente triste, mas eu tenho tudo. Tudo que o dinheiro pode comprar eu tenho, mas por que eu estou triste? Por que eu estou assim? Irmão, sem Jesus, sem o Espírito Santo de Deus, nós vamos sentir um vazio no coração. Esse vazio só pode ser preenchido com o Espírito Santo de Deus, com a presença de Cristo na nossa vida. Por isso que Jesus fala para ela: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Disse-lhe a mulher: Senhor, não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Quando Jesus falou o coração daquela mulher, quando Jesus falou os segredos do coração daquela mulher, ela entendeu. Ela entendeu e disse: Senhor, vejo que és profeta. Agora dá para nós entendermos, irmão, por que Jesus mandou que os seus discípulos fossem comprar comida e ele ficou só. Porque Jesus não é de fazer vergonha a ninguém. Jesus queria falar àquela mulher, queria que ela fosse transformada, queria que ela entendesse o poder de Deus sobre a vida dela, o amor que Deus tinha por ela. Jesus queria que ela entendesse, enquanto desprezavam ela, Jesus estava dizendo para ela que ele não desprezava, pois ele sabia o sofrimento. Jesus sabia o que ela passava. Meu irmão, Jesus sabe a tua luta. Jesus sabe, irmão, as nossas orações. Jesus sabe o que nós estamos passando quando nós estamos intercedendo por algo que parece que é difícil, mas Jesus está vendo, ele está cuidando, irmão. Às vezes parece que não vem resposta, mas, irmão, Deus está cuidando. Deus está transformando, está moldando. Deus está no controle de toda a situação. Pois quando Jesus fala aquilo para ela, o segredo do coração dela, agora ela entende. Ela diz: Senhor, eu vejo que és profeta. E Jesus não era vizinho dela. Ninguém tinha dito para Jesus. É porque ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas que estão acontecendo comigo e contigo, irmão. Então Jesus falou ao coração dela, dizendo aquilo que ela estava vivendo. Qual foi a reação dessa mulher, irmão? Como é a reação de um salvo? Como é a reação de uma pessoa que tem um encontro verdadeiro com Cristo? Como é, irmão? Alegrar-se e querer que outras pessoas também conheçam o Salvador. Essa mulher, irmão, ela largou aquilo que era tão precioso para ela naquele momento, que era a água. Ela deixou o cântaro, o balde de água, e foi até a cidade de Samaria. Ela foi pregar, ela foi falar de Jesus. Ela foi, irmão, ela foi usada. Olha a bênção que essa mulher se transformou-se. Quando Deus toca na vida de alguém, ele, irmão, vai ser bênção na vida de outras pessoas. Jesus estava olhando para ela e através dela outras pessoas foram alcançadas. Agora Samaria era transformada, era convertida. Agora Samaria ia conhecer o verdadeiro Cristo. João capítulo 4, 28. João capítulo 4, no versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito.
Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E agora diziam para a mulher, e diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmo temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Qual é o nosso papel? O que é que nós temos que fazer? Nós temos que levar a palavra até as pessoas, e elas serão convertidas pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus. O que a mulher fez? Testificou. Mostrou o que Jesus tinha feito na vida dela. Levou. Venham ver. E eles vieram. E o que aconteceu, irmão? Converteram-se. Se converteram. Eles ouviram a mensagem verdadeira, a luz. E agora, samaritanos são convertidos. Samaritanos agora têm um outro pensamento. Enquanto outros olhavam para ele com um olhar de desprezo, porque os samaritanos adoravam outros deuses, embora que samaritanos, isso é lá no Antigo Testamento, bem antes, eles também eram judeus, e foram levados cativo, e quando voltaram, foram levados cativo pela Assíria, e foram infiltrados outras pessoas em Samaria, e eles se casaram com os samaritanos, os judeus se casaram com outros povos, e começaram a cultuar outros deuses. Desde quando o filho de Salomão, Roboão, o reino foi dividido, e já começou essa contenda, reino do norte e reino do sul. Então, o que aconteceu? Foi infiltrado outras pessoas, outros povos em Samaria, se casaram com samaritanos e começaram a não adorar só a Deus, mas a outros deuses. Isso causou a ira dos judeus. Mas agora Jesus vai até eles, Jesus leva a palavra verdadeira para eles e eles são convertidos. Irmãos, o que nós vemos aqui? O amor de Deus por nós. Como é que nós podemos caminhar se não for com o nosso Salvador Jesus Cristo? Não dá para caminhar, irmão. Vai ter um vazio, vai ter uma tristeza, vai ter algo que a gente não vai estar satisfeito. Vai ter lutas com Cristo? Vai ter. Mas nós temos a certeza, irmão, que Deus está conosco. Que quando nós oramos, Deus responde. Everardo falou para mim que orou e Deus respondeu. É assim que Deus faz, Deus responde às nossas orações. Então, nós sabemos que Deus está conosco. Se não tiver o Espírito Santo, se não tiver Jesus como seu Salvador, a gente sempre vai ficar triste, vai ficar sempre desejando algo. Mas tem algo que é pior, irmão, é muito perigoso. É quando nós achamos que somos bons e justos. Nós olhamos para o outro e julgamos. Nós acreditamos que somos justos, somos bons, e o outro é que é pecador. Se a pessoa acha que é justa e que é boa, ele não tem do que se arrepender. Ele não tendo do que se arrepender, ele não pode ser perdoado. Romanos 3,10 diz que Romanos 3,10 diz que não há um justo sequer. Romanos 3,23 diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então imagina se Jesus tivesse olhado para nós com o mesmo olhar que os outros olharam. Então o que acontece, irmão? Nós não podemos julgar os outros. Porque quando nós julgamos os outros, nós deixamos de olhar para nós mesmos. Jesus não fez isso, Jesus olhou com um olhar de misericórdia. Quando achamos que somos justos e começamos a julgar os outros, nós deixamos de reconhecer os nossos erros. Jesus contou uma parábola do publicano e do fariseu. Está lá em publicano e do fariseu, está lá em Lucas 18, irmão. Falta só um pouquinho, por favor. Lucas 18, a partir do verso 10. Lucas 18, 10. Lucas 18, 10. Lucas 18, 10, Jesus conta uma parábola de um que acreditava que era justo, que olhava com um olhar de condenação para os outros. 2 homens subiu ao templo
a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Agora ele dizia as qualidades deles: jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Irmão, essa era a mensagem que eu queria trazer. Eu agradeço a oportunidade, que nós devemos perseverar nos caminhos de Deus. Nós não podemos desanimar com as batalhas, com as lutas, porque há um Deus que tem misericórdia de nós, que está olhando por nós, está zelando por cada um de nós. Vamos confiar no nosso Deus, não vamos olhar para o outro achando que somos melhor, porque nós não somos. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, e o Senhor vai nos orientar, vai nos guiar, vai nos direcionar para poder ser bênção na vida de outras pessoas. Agradeço por tudo, Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus, amém.